A Babilônia era o império mais poderoso da terra, um reino de ouro, idolatria e conquistas. Seu rei, Nabucodonosor, marchava sobre nações como um furacão, destruindo tudo em seu caminho. Entre suas vitórias, uma das maiores foi a queda de Jerusalém. O templo de Deus foi saqueado e os melhores jovens israelitas foram levados cativos. Entre esses jovens estava Daniel. Ainda adolescente, ele foi arrancado de sua terra, levado a um palácio estranho e forçado a servir a um rei pagão. Desde jovem, Daniel entendeu que seu corpo era apenas um instrumento, mas sua alma era eterna. Quando chegou à Babilônia, ele viu que a comida do rei era farta, cheia de delícias que qualquer servo gostaria de provar. Mas Daniel recusou. Os manjares do rei estavam contaminados com idolatria. Em vez disso, ele pediu que lhe dessem apenas legumes e água. Por 10 dias, ele jejuou, alimentando-se apenas de legumes e água. O mundo ao seu redor dizia que aquilo era loucura, que ele ficaria fraco. Mas ao final do período, sua aparência era melhor do que a de qualquer outro jovem que havia comido os banquetes do rei. Não era a comida que o sustentava, era Deus. E mais do que isso, Deus deu a Daniel uma sabedoria que nenhum sábio da Babilônia possuía. Com o passar dos anos, Daniel se tornou um dos homens mais influentes do império. Mas ele nunca se afastou de sua essência. Não importava quão alto subisse, ele sempre se humilhava diante de Deus. Sua oração era constante, e seu jejum era sua arma. Foi por isso que seus inimigos sabiam que jamais encontrariam falha nele, exceto em sua fé. Quando o rei Belsazar profanou os utensílios sagrados do templo, Daniel foi chamado para decifrar a escrita misteriosa na parede. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Naquela mesma noite, a Babilônia caiu e o rei Dário assumiu o trono. Mesmo com a mudança de governo, Daniel permaneceu no poder. Sua integridade e sabedoria eram inquestionáveis. O rei Dário percebeu que ninguém era tão capaz quanto ele e decidiu promovê-lo sobre todos os governadores. Mas isso despertou inveja. Os príncipes da Pérsia tramaram contra Daniel. Eles sabiam que não encontrariam falhas nele, a menos que fossem sua fé. Então, convenceram o rei a assinar um decreto. Durante 30 dias, ninguém poderia orar a outro deus além do rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Daniel ouviu o decreto. Ele sabia o perigo que corria, mas sabia também que sua fidelidade a Deus valia mais do que sua vida. Então, como fazia todos os dias, foi até seu quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém e orou. Os inimigos de Daniel estavam esperando. Eles correram até o rei e o forçaram a cumprir a lei. O coração de Dário pesou. Ele percebeu que havia sido enganado, mas não podia revogar o decreto. Com tristeza, ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Quando Daniel caiu naquela cova escura, ele não caiu sozinho. Sua fé foi sua fortaleza, seu jejum foi seu escudo, seu Deus foi sua defesa. E naquela madrugada, quando os leões o rodearam, ele estava mais forte do que nunca, porque ele não lutava com armas humanas. Ele lutava com uma comunhão inabalável com Deus. A escuridão da cova era sufocante. O cheiro de sangue seco e carne podre impregnava o ar. Olhos brilhantes cortavam a penumbra, e o som de passos pesados ecoava nas paredes de pedra. O chão tremia levemente quando as feras se moviam. Daniel sentiu o hálito quente dos leões perto de seu rosto, mas não havia medo em seu coração. Apenas fé, apenas oração, apenas jejum. Naquele momento, Daniel não clamava por socorro. Ele já sabia que seu socorro não vinha da terra, mas dos céus. Sua alma estava fortalecida, pois há dias ele jejuava e buscava ao Senhor. E então, Deus respondeu. Um brilho cortou a escuridão. As feras se acalmaram. As bocas se fecharam. Os leões, famintos e ferozes, tornaram-se mansos como cordeiros. Deus enviara seu anjo, mas essa vitória não começou ali, na cova. Ela foi selada muito antes, em cada jejum, em cada renúncia, em cada vez que Daniel escolheu alimentar o espírito em vez da carne. Pela manhã, o rei Dário correu até a cova e gritou com voz trêmula: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões?
e a resposta ecoou forte. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel foi retirado ileso. Seus inimigos, no entanto, foram lançados na cova e devorados antes mesmo de tocarem o chão. O rei Dário ficou tão impressionado que decretou que todo o reino temesse ao Deus de Daniel. Esse é o poder do jejum e da oração. Daniel não venceu pela força, mas pela comunhão com Deus. Ele jejuou na Babilônia e foi exaltado. Ele jejuou na cova dos leões e foi salvo. Seu testemunho mudou uma nação inteira. Qual era o segredo de Daniel? Seu segredo era a renúncia. Seu segredo era o jejum. Quando jejuamos, não estamos apenas deixando de comer. Estamos declarando que nossa carne não governa sobre nós. E estamos dizendo ao céu e ao inferno que nosso espírito é mais forte do que nossas necessidades físicas. Daniel venceu na cova porque já havia vencido dentro de si. O jejum abre os céus. O jejum silencia o inimigo. O jejum transforma destinos. Se você deseja ver Deus agir, faça como Daniel. Consagre-se, ore, jejue. Porque aqueles que se alimentam do céu jamais serão devorados pelo mundo. Se essa história tocou o seu coração, não saia sem deixar o seu like. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com mensagens transformadoras. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode fortalecer sua fé e mudar sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o poder da oração e do jejum. Deus tem algo poderoso para fazer na sua vida. Comente abaixo. Você já experimentou o poder do jejum? Testemunhe nos comentários. Vamos juntos espalhar essa mensagem.